Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos chegar até os 4.000 inscritos no programa? O que você acha? Tá faltando 30, gente. Arruma 30 pessoas para se inscrever no programa. Programa Tempo de Recomeçar. Vamos que vamos. E o Evangelho nessa terça-feira está em Mateus 7, de 6, depois do 12 ao 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que se encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dá pérola aos porcos. Que comparação que Jesus faz, né? Da mesma forma que, se dessemos pérolas aos porcos, eles simplesmente as ignorariam, né? E pisoteavam. Se levarmos a palavra de Deus àqueles e aquelas que estão vivendo no mundo, que não querem ouvir a palavra de Deus, eles com certeza rejeitariam como um grande repúdio e poderiam até nos agredir. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, apesar de que Deus quer a salvação de todos, nós não devemos perder o nosso tempo insistindo às vezes em levar a palavra a quem rejeita a palavra. Vamos procurar outros que são receptíveis aos caminhos do Senhor. Nesse Evangelho, Jesus também nos aconselha, meus irmãos, minhas irmãs, a fazermos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Vamos tratar bem os nossos irmãos, nossas irmãs, e assim também seremos bem tratados por eles. Entrar pela porta estreita, meus irmãos, significa viver dom moderáveis, evitando os excessos de bebida, os prazeres, principalmente aqueles indevidos, ou seja, com pessoas erradas. O prazer entre casal é abençoado por Deus. Fora disso é pecado. É preciso viver dignamente para merecermos as graças de Deus. Para receber os 7 dons do Espírito Santo, por exemplo, temos de estar preparados. Eles são concedidos aos cristãos e são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele não nos criou para o pecado. Deus nos criou sem nós e não quis salvar-nos sem nós. Isso significa que Deus quer contar com a nossa disposição, com a nossa boa vontade de lutar contra o mal, contra os nossos vícios, contra as nossas tendências ao pecado e principalmente contra as tentações. Caso tenhamos pecado, precisamos recorrer ao sacerdote para que ele nos purifique dos nossos pecados.
Mas para isso que aconteça de forma perfeita, nós precisamos reconhecer as nossas faltas. Precisamos também acusar, contar ao confessor os nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, né? E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda maldade, assim diz a palavra. Viver ou morrer. Vivia próximo das altas montanhas frias da Cordilheira dos Andes, né? E sobrevivia colhendo os ovos de pássaros que faziam seus ninhos nas altas inclinações, paredes escarpadas da montanha. O experiente caçador, com o auxílio de um cipó, passava de uma grande inclinada para outra, né? Certa vez, preso num cipó, partiu de um lado da montanha para o outro, vendo abaixo de si um enorme abismo. Quando ele chegou ao outro lado e pôs os pés nas pedras, eis que o cipó lhe escapa das mãos. Ele não poderia mais sair dali sem o auxílio, sem o auxílio do mesmo. Mas ele percebeu que o cipó que lhe escapara das mãos balançou no ar, indo para o lado oposto, e percebeu que o mesmo voltaria em a sua direção, tendo ele uma única chance de agarrar-se a ele e se salvar, se jogasse corajosamente para alcançá-lo, né? E assim o fez. Quando o cipó balançou no ar e voltou para a sua direção, ele lançou-se no ar e agarrou, salvando-se de ficar para sempre preso naquelas pedras frias e altas. O que você faria? Você viveria se você agarraria, para se salvar, ou você morreria ali? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.